Uma boa noite na paz de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? É uma enorme satisfação poder retornar à igreja do Senhor que se reúne neste local, onde já estivemos. Louvar a Deus pela vida da minha amiga, pastora Nazaré. Obrigado pelo carinho, pela acolhida, pela simpatia com que sempre nos recebe. Louvamos a Deus pelo seu ministério e pelas ovelhas do rebanho do Senhor que aqui se congregam. Obrigado, pastora Nazaré e sua família. Atos 28, mesmo assentado, você que tem a sua Bíblia, se não, coloque na tela para nós. Eu vou ler na Bíblia na linguagem de hoje, que é uma versão mais popular. Atos 28, vamos ler versículos primeiro a seguir. Diz a palavra: quando já estávamos em terra, sãos e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. E como estava chovendo, fazia frio, acender uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se à mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu o réptil para dentro do fogo e não sentiu nada. E eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. E perto daquele lugar havia algumas terras que pertenciam a Públio, o governador da ilha. Ele nos recebeu muito bem e durante 3 dias nós fomos seus hóspedes. O pai dele estava de cama, doente, com febre e disenteria. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Depois disso, os outros doentes da ilha vieram e também foram curados. E eles mostraram muito respeito por nós. E quando embarcamos, colocaram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. Amém? Diga assim comigo: o que eu preciso para a viagem? Mais forte, diga assim: o que eu preciso para a viagem? Já vamos falar sobre isso. Louve ao Senhor. Ué, deixou o teclado? Deus te abençoe. Paz do Senhor, meus irmãos. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Olha para alguém bonito ao seu lado aí, nem que seja pelos olhos da fé. Diga assim: não importa o que aconteça, Deus é Deus. Violão. Vamos dizer assim, ó. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, segurar depois, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Levanta a tua mão, diga pra Jesus assim: Ele veio sim, o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer,
continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. A última vez que pode, se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curar eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aplauda Jesus, dando glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. O que precisamos para a viagem? Quando Lucas, que acompanha Paulo nesta sua última, provavelmente última viagem, ele vai registrar com detalhes as intempéries e as tempestades pelas quais Paulo passa. Paulo sai lá do porto de Haifa, em Israel. Não sabemos exatamente em que outro local ele apanha outro navio, mas é neste segundo navio em que ele vai em direção a Roma como prisioneiro para ser julgado pela sua mensagem do Cristo ressurreto, que acontece alguns fatos que eu quero rapidamente extrair, lições espirituais para a nossa caminhada. Quando este navio está próximo à ilha de Clauda, um pé de vento, Euroaquilão, vai dizer Lucas, vem sobre o navio e o empurra literalmente cerca de 800 quilômetros mar adentro. Aquele navio fica à deriva dos ventos e à mercê das águas. O timoneiro perde o controle daquela embarcação. E durante 2 semanas, eles não vão enxergar a luz do sol e nem o brilho das estrelas. E é no meio da desesperança desses homens, 276 pessoas, entre tripulantes, marinheiros e prisioneiros. No meio da angústia desses homens, que eu aprendo que é possível receber do bendito Espírito Santo ferramentas indispensáveis se quisermos prosseguir vitoriosamente na viagem. Primeiro, o que vejo aqui, a confiança de um homem em meio à tempestade. A confiança de Paulo em meio à calamidade que se abateu sobre aquela embarcação. Eu não sei se Paulo providenciou uma tribuna, se ele pegou de um caixote, mas eu sei que ele conseguiu atrair a atenção daqueles 275 homens que o ouviam, quando ele faz o discurso registrado no capítulo 27, dizendo: nesta noite, o anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo. E aqueles homens perguntam: e o que ele disse? E Paulo responde, eu estou aqui parafraseando, ele me deu 2 mensagens, uma boa e uma ruim. Qual que vocês querem ouvir primeiro? E eles dizem a boa. Bom, a boa é que todos vão chegar à terra salvos. Então qual é a notícia ruim? A ruim é que o navio vai perecer. Mas como assim? Foi o que Deus disse, eu não sei como é que vai ser. E de repente a palavra diz que o navio bate num banco de areia. O seu casco começa a se romper de cima a baixo.
E é nessa hora trágica que alguns soldados, pensando na vida dos prisioneiros, porque eles eram responsáveis diante do imperador por elas, pediram a Júlio, o capitão do navio, dizendo: permita que passemos a espada a esses prisioneiros, para que não venhamos a responder por suas vidas diante do imperador em Roma. Mas Júlio, talvez pensando em Paulo, disse: não, quem souber nadar tem que chegar à ilha. Quem souber nadar, faça isso. Quem não souber, pegue algum caixote, algum pedaço de madeira, algo que sobrou da embarcação, e vamos ver o que acontece. E acontece o que está em Atos, capítulo 27, verso 44. E assim todos chegaram à terra salvos. Amém? Sabe por quê? Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele há de cumprir, e se ele falou, assim o fará. Ele disse: o navio vai perecer, mas nenhuma alma perecerá. E assim aconteceu, porque um homem decidiu confiar em Deus em meio à tempestade. Permita-me lhe dizer, enquanto Deus tiver um lugar e propósito em sua vida, nenhuma tempestade o deterá. Segundo, em meio à tempestade, eu vejo não apenas a confiança de um homem, mas eu vejo a provisão de Deus. Ele chega a uma pequena ilha, tive a oportunidade de conhecê-la há cerca de 30 anos, quando fiz uma aventura pela Europa, a ilha de Malta, que em grego quer dizer Melita, traduzido para o português, terra de abrigo. Terra de abrigo. E de fato Malta se tornou um abrigo para aqueles 276 náufragos. Diz a palavra que eles chegaram àquela ilha, e quando ali chegaram fazia frio, era inverno, caiu uma fina chuva. Segundo os eruditos, nesta época do ano, era época de agosto, setembro, aproximadamente 4 graus negativo no mar Mediterrâneo. Imagine esses homens encharcados, chegando naquela ilha, com frio, com chuva. Os nativos da ilha, talvez indígenas, tiveram uma ideia: vamos fazer uma grande fogueira para aquecer esses homens, senão vão morrer aqui, à beira da praia. Vão lá, talvez arrancam toras para fazer aquela fogueira para aquecer 276 homens, uma enorme fogueira. E aí, isso nos revela uma aplicação espiritual. Sobre o mundo que vivemos, cai também uma fina chuva de desespero, de angústia. Passei agora aqui na Serra do Rio do Rastro, estava hoje pela manhã na convenção da Igreja Assembleia de Deus Madureira em Lages, e quando eu passei ali, estava conversando com o proprietário da lanchonete, fui tomar um cafezinho, e ele disse: Ismael, eu dei um livro de presente para ele, já tinha dado outro anteriormente, numa outra viagem. Ele disse: Ismael, eu nunca disse isso para você, mas já por 3 vezes eu tentei tirar a minha vida. E começamos a conversar com ele. Se você não sabe, a cada 2 minutos, uma pessoa tira a sua vida em alguma parte do mundo. A cada 2 minutos. O que é isso? Chuva do frio, da depressão, da angústia, do vazio. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Há 2000 anos, nosso Senhor Jesus acendeu uma fogueira no Calvário. E todos quantos se aproximam da cruz podem ser aquecidos pelo calor do amor e da graça de nosso Deus. Aleluia. A ilha de Malta se tornou um abrigo para esses 276 homens. E aí, permita-me dizer, há uma outra lição espiritual que eu consigo extrair daqui: a importância de coisas aparentemente insignificantes. Diz a Bíblia que quando Paulo viu aqueles homens acendendo aquela fogueira, ele tentou ajudar. Diz o texto que ele pegou alguns pedaços de gravetos, madeiras, talvez molhadas, encharcadas pela chuva, e lançou naquela fogueira. E eu olho para aqueles nativos, e eles talvez dizendo: mas o que este homem está fazendo?
nós fomos lá no meio da floresta, arrancamos essas toras para acender essa grande fogueira, e este homem lança alguns gravetos. Do que isso vai adiantar? A importância de coisas aparentemente insignificantes. Talvez você esteja dizendo, mas o que eu faço para o Senhor é tão pouco, é tão apequenado. Mas a Bíblia diz, basta um palito de fósforo para colocar fogo numa cidade. Basta uma fagulha para incendiar uma cidade. O que tinha Moisés na mão? Apenas um pedacinho de madeira. Mas ele toca o mar vermelho, o mar se abre. O que tinha Sansão? Apenas uma queixada de um jumento. Mas com ele, derrota 1000 filisteus. O que tinha aquele menino nas mãos? Apenas alguns pães e alguns peixinhos, mas ele coloca na mão do mestre, e o mestre multiplica. O que tinha a donzela de Jope? Lembram-se dela? Dorcas. Faleceu. Mandam chamar Pedro, o apóstolo. Talvez Pedro chegue ali, mas o que essa menina tem de tão importante para vocês me chamarem aqui? E eu imagino alguma das senhoras tirando do avental uma agulha e mostrando para Pedro, o apóstolo. E Pedro diz, mas o que isso significa? E aquela mulher diz, com esta agulha, essa jovem vestia os órfãos e as viúvas de Jope. Apenas uma agulha. O que você tem nas suas mãos é tão insignificante, talvez você esteja pensando, mas a Bíblia diz, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que a cada um de nós foi dado administrar um dom. Eu não sei qual é o seu talento, eu não sei qual é a sua vocação, mas com este talento, você pode revolucionar o Morro da Fumaça, Santa Catarina, o Brasil e o mundo. Coloque nas mãos do mestre, amém? Agora tem uma coisa, escute. Todas as vezes que nós intentamos fazer alguma coisa para o Senhor, estamos sujeitos a picadas. Quando Paulo lança aqueles gravetos ao fogo, uma víbora saindo do calor, apega-se-lhe a mão. Podemos ser mordidos, picados, quando queremos fazer a obra do Senhor. Talvez a picada da inveja, da zombaria, talvez alguém dizendo, mas quem é você? O que eu faço, Ismael? Faço o que Paulo fez. Paulo devolveu a serpente ao fogo. Coloque ao pé da cruz. Os homens olharam e disseram, este homem é tão mau, é tão perigoso, é um assassino. Mesmo tendo conseguido fugir das águas, vai morrer aqui diante da fogueira, porque nós conhecemos essa serpente, é de uma picada fatal. E a Bíblia diz que tendo esperado muito tempo, eu não sei se foi uma hora, eu não sei se foi um dia, eu só sei que nada aconteceu, porque só o Senhor é Deus, aleluia. Agora olha só, no verso 4 eles disseram, é um bandido, é um assassino. No verso 6 diziam, só pode ser alguém enviado de Deus. O que fez esse povo mudar de ideia? Não foi o discurso de Paulo, não foi a sua beleza estética, foi a evidência da autoridade de Deus na vida de Paulo. E pegarão em serpentes e não lhes fará dano algum, amém? Oh, aleluia! E a notícia se espalhou, chegou no palácio do governador, seu nome era Públio. Públio estava com um problemão em casa, seu pai estava desenganado dos médicos, provavelmente com febre amarela, pelos sintomas, febre, disenteria. O governador manda chamar Paulo. E lá vai Paulo com Lucas e Aristarco. A Bíblia diz que eram os dois que acompanhavam Paulo, tiveram liberdade de acompanhar o prisioneiro Paulo. Lucas era médico, entendia muito disso. Eu imagino Paulo chegando junto ao palácio do governador, talvez o palácio abre as portas com um tapete vermelho para Paulo. Paulo vai chegando, o governador vai dizendo, homem de Deus, eu soube do que aconteceu junto à fogueira. Você só pode ser um enviado de Deus. Escuta, será que você pode curar o meu pai? Ele está desenganado dos médicos. Paulo olha para o governador e diz, excelência, eu não posso, mas o meu Jesus pode. O meu Jesus pode.
E diz a Bíblia que Paulo foi até o quarto onde estava o pai do governador, colocou as mãos sobre ele e o curou em o nome do Senhor Jesus, aleluia. Cumpria-se a última parte da promessa. Jesus tinha dito: pegarão em serpentes e não lhes fará dano algum. E a última parte dizia: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E a Bíblia diz, Lucas registra, que tendo feito isso, vieram ter também com ele todos os demais enfermos da ilha e eram curados em o nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. A evidência do poder de Deus na vida de Paulo. Mas Ismael, isso não é para mim, isso é para todos nós. Escute, eu tinha 10 anos, Emerson, depois daquela música que nós gostamos de cantar junto, eu tinha 10 anos, para 11, papai tinha assumido a igreja ali em Lages, papai foi pastor por mais de 60 anos, hoje já está com 86 anos, mas continua pregando. E eu lembro que eu tinha um amigo, um senhor idoso, chamado Jacó, o irmão Jacó. Hoje já está com o Senhor. Eu estudava pela manhã, a casa pastoral ficava em frente à igreja, e logo que eu almoçava eu ia para lá. O irmão Jacó era o zelador da igreja, ele ficava cuidando ali, enfim, do templo. E eu gostava de ouvir, ele tinha muitos lagianos, com muitos contos, né? E causos. E eu gostava de ouvi-lo. E quando eu cheguei ali naquele dia, eu percebi como Jacó não estava. Mas eu ouvi uma conversa na secretaria da igreja e eu disse, parece que ele está lá, eu vou lá. Cheguei lá e de fato lá estava o irmão Jacó. E com ele um casal, chorando. A mãe trazia uma menina ao colo. Talvez próximo a 1 ano de idade, aquela criança. O irmão Jacó olhou para mim e disse, Ismael, seu pai não está aí, né? Eu disse, não está, ele foi atender uma igreja no interior, está viajando. Pois é, esse casal pegou o táxi, veio agora, lá do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Eles ouviram um programa de rádio, de que Jesus cura, aqui na Assembleia de Deus, e eles querem a oração do pastor. E já que o seu pai não está aí, nós vamos orar. E o irmão Jacó continuou explicando, esse casal veio aqui porque a criança que eles têm aqui ao colo foi desenganada dos médicos, está com leucemia, e eles estão desesperados. Nós precisamos orar por eles. Eu disse, precisamos. Aí o irmão Jacó olhou para mim e disse, mas hoje é você que vai orar. Eu disse, eu não sei orar. Eu tenho 11 anos. Mas você é filho de pastor. Não, eu sou filho de pastor, mas não sei orar. Mas é você que vai orar. E ficamos ali, ora e não ora, ora e não ora. E o casal olhando para nós. Eu disse, tá bom, então eu vou orar. Amados, eu não sei o que orei. Não sei, não lembro. Eu estou contando isso para vocês porque há 3 semanas eu estive pregando numa igreja aqui em São Joaquim. E estava muito frio naquele dia, como sempre, São Joaquim. O pastor, antes do culto, nos convidou para tomar uma sopa na sua casa, que também fica ao lado da igreja. Pastor Celso da Costa Lima. Pastor Celso deu graças e nós iríamos nos alimentar. Quando a sua esposa foi me servir, ela disse, deputado, o senhor lembra de mim? Eu disse, eu conheço do seu casamento com o pastor Lima, mas não tenho muito detalhe sobre a sua vida, enfim, não sei muito sobre a sua biografia. E ela disse, então deixe eu lembrar de uma passagem da minha história. E ela disse, talvez você não saiba, mas eu sou aquela menina que você orou lá em Lages e Jesus curou. Os meus pais se converteram, vieram para a igreja, nós começamos a frequentar a igreja em Lages. E sempre que eu chegava ali, já agora com 10, 11 anos também, eu
cumprimentava o irmão Jacó, ele olhava para mim e dizia: você está orando pelo irmão Ismael? Porque ele orou por você e Jesus te curou. 40 anos depois. Por que eu estou contando isso? Porque não importa se você tem 10 anos ou se você tem 80. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Agora olha aqui para mim. Paulo poderia ter olhado para aquela situação e ter dito: Senhor, eu não estou entendendo. Injustamente estou sendo levado como prisioneiro para ser julgado diante do imperador César em Roma, por amor ao Evangelho. No meio do caminho, o navio vai a pique, eu quase morro nas águas gélidas do Mediterrâneo. Aí venho parar nessa ilha quase deserta. Qual é o teu projeto? Qual é o teu plano para a minha vida? Mas eu imagino que foi pensando nessa experiência que mais tarde Paulo escreveu aos Romanos: porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eleito deputado estadual em 2010, Deus colocou no meu coração o projeto Reviver, o programa Reviver. Eu já tinha fundado uma comunidade terapêutica em Blumenau, por onde já passaram mais de 3.000 jovens em busca da recuperação da dependência química. Mas Deus disse: é preciso expandir as fronteiras. Eu fui trabalhando com alguns deputados até fundarmos uma comissão permanente de combate e prevenção às drogas, da qual eu sou presidente ainda hoje. Eu lembro que nós estávamos fazendo uma radiografia das drogas em Santa Catarina, e fomos parar lá na cidade de Joinville, na Câmara de Vereadores, numa audiência pública. E eu, naquele desejo de ajudar comunidades em todo o estado, queria o apoio da sociedade catarinense. E enquanto apresentava os números ali para aqueles vereadores e especialistas que ali estavam, de repente levantou um professor universitário e disse: deputado, o senhor está perdendo o seu tempo. A guerra contra as drogas está perdida. Não há mais nada o que fazer. Nós já perdemos a guerra contra o narcotráfico. E aquilo mexeu muito comigo. E o Espírito Santo me instigou aquela mesma semana a bater a porta do governador, e eu o fiz. E eu disse: governador, nós estamos hoje com 70 mil usuários de crack em Santa Catarina. 70 mil usuários de crack. Aqui na região de Criciúma são 5 mil. Nós precisamos fazer alguma coisa pelas comunidades terapêuticas. Ele disse: eu não entendo disso, Ismael, eu não conheço esse trabalho. Eu disse: então, eu gostaria que o senhor fosse comigo visitar algumas comunidades. Ele foi comigo em 2 ou 3 comunidades. E ele ficou muito comovido pelo que viu: convivência entre pares, terapia ocupacional, disciplina, espiritualidade. Ele olhou para mim e disse: Ismael, o que a gente pode fazer? Eu disse: governador, são cerca de 100 comunidades, mais de 3.000 vagas. A gente poderia começar a financiar 1/3 dessas vagas, cerca de 1.000 vagas. Ele olhou para mim e disse: mas quanto custa para recuperar um dependente químico numa comunidade terapêutica? Eu disse: bem, governador, o senhor sabe quanto custa hoje um presidiário. Nós estamos com 18 mil presidiários em Santa Catarina, 18 mil, que custam a mim e a você. Quando você compra uma caixa de fósforo, você paga o seu imposto. Um presidiário custa hoje R$3.000 a cada catarinense. R$3.000. Aí eu disse: bem, governador, você tem uma opção: ou esse pessoal vai para a cadeia, ou nós podemos colocar num lugar de recuperação, de reabilitação. Ele disse: mas Ismael, quantas vagas você gostaria? Eu disse: pelo menos 1.000 vagas, governador. E ele fez uma conta rapidinho e disse: mas 1.000 vagas a R$1.000 é R$1 milhão, é muito dinheiro. Eu disse: governador, quanto é que o senhor investe no carnaval? Com todo respeito, quanto é que o senhor investe na marcha gay? Governador, o senhor sabe quanto custa uma vida? Disse: ah, Ismael, você está filosofando comigo. Não, eu disse: é a pergunta que Jesus fez. Quanto custa uma vida? E ele se convenceu.
E nós fomos assinar o projeto Reviver com cerca de 80 comunidades em Santa Catarina. E eu lembro daquela tarde no Anfiteatro Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa, mais de 500 pessoas, comunidades terapêuticas, pastores, padres, psiquiatras, psicólogos, secretário de Estado, deputados. E eu estava presidindo aquela sessão como presidente da comissão. E eu disse: governador, antes que o senhor assine o contrato, eu gostaria que o senhor escutasse uma canção. E eu chamei um grupo de cerca de 15, 20 jovens que estavam ali de uma comunidade terapêutica em processo de reabilitação. E eles com um violãozinho na mão, muito simples, começaram a cantar uma canção que diz assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Enquanto aqueles jovens cantavam, pastora Nazaré, eu olhei para aqueles homens que estavam à tribuna, deputados, governador, e eu vi olhos marejados. Sabe por quê? Porque eles olhavam para aqueles 20 jovens e sabiam que para eles, humanamente falando, só há 3 saídas. Ou eles iriam parar no manicômio e ficariam loucos, ou iriam parar atrás das grades, em uma prisão, ou então no cemitério. Para um usuário de crack, do ponto de vista humano, esses são os 3 caminhos. Mas agora eles estavam cantando, batendo no peito e dizendo: aquilo que parecia ser minha morte, Jesus mudou a minha sorte. Eu sou um milagre, eu estou aqui. E para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, olha só, naquela hora o Espírito Santo me fez lembrar daquele professor universitário lá em Joinville que disse: acabou a viagem, não há mais o que fazer. Mas o Espírito Santo estava dizendo: aqui está a resposta. Uma resposta que já foi formatada por Jesus há 2000 anos, quando ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E toda honra ao nome do Senhor Jesus. Nesses últimos 3 anos e meio, nós conseguimos acolher em Santa Catarina 15 mil jovens. Aquilo que parecia não ter saída, não ter solução. Eu olhei para o governador há cerca de 2, 3 meses, conversando com ele, disse: governador, o senhor não sabe, mas o senhor está fazendo missão. Eu disse: o que é isso, Ismael? Não, o senhor está investindo em vidas. Deixe-me concluir. O que precisamos para a viagem? Ismael, do que viagem você está falando? Talvez da viagem existencial, mas talvez da sua viagem profissional, talvez da sua viagem acadêmica, talvez da sua viagem eclesiástica, talvez da sua viagem familiar. Eu não sei quais são as suas necessidades. A Bíblia diz que quando eles partiram daquela ilha, depois de 3 meses, os nativos colocaram na embarcação tudo o que precisávamos para a viagem. Quem vai suprir o que você precisa para a sua viagem é o próprio bendito Espírito Santo.
Ele vai colocar no seu barquinho tudo o que você precisa para a viagem e nada faltará. E eu concluo. 1888, eu gosto muito dessa experiência que eu li e nunca mais esqueci quando adolescente. Pastor Dwight Moody, grande evangelista Moody, dizem os seus biógrafos que ele ganhou mais de 300 mil almas para Jesus. Dá mais que o Morro de Fumaça, né? Morro da Fumaça. 300 mil almas. Não tinha microfone, não tinha televisão, não tinha rádio. 300 mil almas para Jesus. Ele começou numa sapataria, eu conheci a sapataria onde ele aceitou Jesus com 9 anos de idade, lá na cidade de Boston. Foi crescendo e finalmente se tornou um comerciante, comprou o comércio, se tornou um homem muito rico, mas decidiu investir toda a sua riqueza na obra do Senhor, em cruzadas evangelísticas, construiu orfanatos, institutos bíblicos, até hoje tem o Instituto Bíblico Moody. E certo dia ele foi convidado para pregar na Inglaterra, em Londres, atravessa o Atlântico e vai para lá. No final da pregação, ele tinha o costume de chamar as pessoas à frente, aquelas que queriam seguir Jesus de perto, e ele fazia um rápido discipulado de 15, 20 minutos com aquelas pessoas. E naquela noite veio uma família, um casal com 2 filhas, e ele sentiu um carinho todo especial por aquela família, orou, aconselhou e orientou no caminho da fé. Voltou para os Estados Unidos. 3 semanas depois ele recebe um telegrama que o deixou completamente arrasado. Aquele homem que viera à frente chamava-se Spafford. Permitiu que a sua esposa com as 2 filhas fossem aos Estados Unidos para ver o avô. Estavam em férias. No caminho o navio bate num iceberg e aquelas 3 vidas perecem. E Moody ficou absolutamente desapontado. Disse: Senhor, como é que pode acontecer isso? Eu vou lá na Inglaterra pregar as boas novas, este casal vem à frente, te confessa como Senhor e Salvador, e 3 semanas depois, este homem perde sua esposa e as 2 filhas. Moody estava arrasado. E ele disse: na primeira oportunidade que eu tiver, eu volto aos Estados Unidos, à Inglaterra, e vou visitar este homem, levar uma palavra de consolo a este novo convertido. E assim que teve a oportunidade, desembarcou na Inglaterra e o pastor o aguardava. Ele embarcou na charrete e disse: antes de ir para sua casa, eu gostaria de passar na casa daquele homem do telegrama, Spafford. Eu preciso levar uma palavra de consolo. E o pastor disse: tudo bem, vamos lá. Enquanto a charrete transitava pelas ruelas de Londres, Moody, angustiado, pedia: Senhor, me dá uma palavra de consolo, eu estou com o coração vazio, eu não sei o que dizer. Eu vim dos Estados Unidos, mas não tenho o que dizer para este homem. Chegam à frente de sua casa, batem a porta. Spafford vem recebê-los, estava em casa. Moody está silente, não tem nenhuma palavra de Deus para aquele novo convertido. Spafford percebe o constrangimento, convida Moody, o pastor, para entrar, leva-os até a sua sala e diz: pastor Moody, eu posso perceber a sua angústia, mas deixe-me lhe dizer uma coisa, além de advogado, eu sou músico, e quando eu recebi a notícia da morte de minha esposa e minhas 2 filhas, de fato eu fiquei desesperado e pensei que seria o fim. E enquanto eu me contorcia no chão aqui dessa sala, desesperado, o Espírito Santo falou comigo de uma maneira absolutamente audível. E ele me deu uma ordem para que eu pegasse o meu violão. E quando eu peguei o meu violão, desceu uma graça e um fervor do céu sobre minha vida. E ele me deu uma melodia e uma canção.
E eu comecei a cantar, dizendo assim: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor, sou feliz com Jesus, sou feliz